Olá, amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso bate-papo sobre espiritualidade na visão espírita. O espiritismo, ele é, sem dúvida nenhuma, hoje um antídoto, um remédio extremamente eficaz contra a loucura, a depressão, a angústia, o desespero. Allan Kardec, codificador do espiritismo, ele no século XIX já havia tido a coragem, né, de ver nos fenômenos das mesas girantes uma lei fundamental da existência humana, né? O fato de que nós continuamos, o fato de que nós não morremos. E no que as pessoas viam somente uma diversão, né, que foi o fenômeno das mesas que giravam, respondiam perguntas, na Paris do século XIX, assim como Newton viu na queda dos objetos uma lei fundamental do universo, Allan Kardec percebeu no levantar das mesas, né, nos salões de Paris e nas residências dos nobres da época, uma lei fundamental do universo, a lei da imortalidade da alma humana. E dizia o codificador, não é possível que um ser inanimado como uma mesa ou uma cadeira responda a perguntas complexas, filosóficas, científicas, sem ter nervo, cérebro, inteligência. Então ele percebeu naquele movimento, naquilo que era uma brincadeira na Paris do século XIX, uma lei fundamental da existência humana, que é a imortalidade da alma. E ele interroga esses espíritos e vai organizar esses conhecimentos e nos transmitir essa obra belíssima, que vale a pena ser lida, relida e relida e relida durante toda a vida, estudada com muita atenção, porque são as obras que fundamentam a lógica e o pensamento da era moderna. Um dia nós olharemos para trás e veremos no trabalho de Allan Kardec um trabalho tão fundamental quanto o de Newton, ou de Copérnico, ou de Galileu. Allan Kardec começa o estudo da doutrina espírita e vai nos apresentar nos seus livros, né? O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, Obras Póstumas. E na Revista Espírita, um cabedal de conhecimentos que, se tivesse parado ali, já seria para nós do século 20 e 21 uma bênção, né? Uma bênção. E nós notamos que essa doutrina ela é profundamente consoladora. Como diz Allan Kardec, haverá algo mais desesperador do que esse pensamento da destruição absoluta? Por que combater as paixões? Por que não matar, não se suicidar, não roubar, se tudo acaba amanhã? Intimamente, no entanto, diz ele no final, né, diz-nos uma secreta intuição que isso não pode ser assim. Nós sentimos, mas sentir é muito pouco. O que a doutrina vai fazer é nos apresentar todo um corpo lógico baseado no contato com esses espíritos para nos mostrar que a vida continua, que nós somos herdeiros de nós mesmos, que nós nascemos com aquilo que semeamos nas encarnações passadas, que a reencarnação não é só um momento de prova e de expiação, mas é também um momento de aprendizado, de reequilíbrio, de reconstrução, que adquirir as virtudes evangélicas é um processo longo, demorado, trabalhoso, mas que se faz a cada vida. E daí a importância desta vida que nós estamos vivendo. Porque, sim, nós podemos acreditar na reencarnação e o que nós não aprendemos hoje, nós vamos aprender amanhã.
No entanto, como um amigo meu disse, né, essa semana num dos nossos estudos, o Fábio, ele disse, nós somos eternos, e eu fico imaginando às vezes como eu vou estar daqui a 2000 anos. E como eu vou olhar para o Fábio, que viveu hoje, nessa vida que eu estou vivendo. E eu vou olhar as escolhas que eu fiz. E essas escolhas podem ser fundamentais para esses próximos 200, 300, 400, 500 anos que nós vamos viver. Então, a doutrina espírita, ela nos consola, mas ela também nos coloca em face de uma responsabilidade muito grande. Somos imortais, vivemos muitas vidas e por isso mesmo somos responsáveis por tudo aquilo que fazemos. Quando Allan Kardec diz do que não serve, então, tanto esforço para reprimir as paixões, né, os vícios, as más tendências, e a doutrina, ele próprio vai responder, né? Não serve porque cada virtude adquirida é um passo na direção da liberdade espiritual, é um passo na direção da sanidade espiritual. Então a doutrina espírita, ela é extremamente consoladora, mas ela também nos situa em face de nós mesmos e diz: você é responsável pelas suas escolhas, pelo seu destino, pelo futuro, pelo que vai te acontecer nas próximas vidas. Mas viva essa ao máximo. Faça todos os esforços que você puder fazer nesta vida. Cada gesto de carinho, cada movimento de bondade, cada gesto de caridade, de compaixão, de renúncia, cada gesto de ternura, cuidarmos das pessoas, amarmos as pessoas, nos perdoarmos uns aos outros. Tudo isso vai alimentando esse homem novo que nós estamos construindo. E tudo isso vai se transformando num patrimônio que nós levamos conosco. Então, nós estamos vivendo num século, né, num momento muito difícil da humanidade. As pessoas não têm parada. Ninguém para pensar, ninguém para orar, ninguém para meditar. Nós estamos correndo, correndo, correndo. E basicamente nesse texto Allan Kardec está dizendo: para quê? Essas respostas, essas perguntas que ele faz, merecem uma resposta. São sérias. Estaremos melhor ou pior? Deixando a terra, para onde vamos? Aqueles que já partiram, onde estão? Um pai que perdeu um filho, que razão tem ele para não cair no desespero? Então a doutrina espírita, ela vai nos mostrando que não. Mas para que ela possa nos mostrar isso, nós temos que dar a ela essa oportunidade, dar a nós mesmos essa oportunidade. Os livros de Allan Kardec estão disponíveis na internet, no site da Federação Espírita Brasileira, estão as obras em PDF. Você tem dezenas de pessoas comentando os livros na internet, como eu estou fazendo agora, por exemplo. Então, dê uma chance a si mesmo de conhecer aquilo que pode ser para você um antídoto contra a loucura. Eu lembro até hoje a história, né, de um casal que foi até o Chico Xavier e recebeu uma carta do filho, e o filho dizia na carta, né, pai, não adianta você ir até o meu túmulo e ficar deitado em cima do túmulo, eu não estou lá. Então você imagina, esse homem provavelmente estava em vias de cair na loucura. E no momento em que ele recebe a carta do Chico, ele, né, a esposa, e que o filho dá detalhes da vida, né, da família, fala dos ancestrais, coisas que o Chico jamais teria como ter acesso, coisas que a própria família às vezes não sabe e precisa pesquisar, como o caso que eu me lembro, né, o caso da atriz Nair Belo, que
mandou fazer um levantamento num cartório no interior de São Paulo para saber quem era aquela pessoa que o filho estava citando na carta. Então a doutrina espírita, nesses 150 anos, né, de existência, ela tem sido uma bênção de consolo para a humanidade. A vida continua, mas nós chegaremos do outro lado com aquilo que acumulamos. O suicídio é um crime contra nós mesmos e contra as leis da vida e de Deus. Se desesperar, por quê? Por qual razão? A vida continua, o sofrimento são etapas, né? Os nossos sofrimentos são etapas de aprendizado. As nossas dores são correções e momentos de aprendizado para a nossa alma. Então, para que o desespero? Nós temos hoje milhares de centros espíritas no Brasil. Estamos abrindo no exterior, né, do país, muitos brasileiros com formação espírita abrindo centros espíritas nos Estados Unidos, na Europa, no Canadá, enfim, por todo o mundo. Nós, como espíritas, tendo conhecimento dessa bênção que é a doutrina espírita, nós temos que divulgar, espalhar, mandar para as pessoas. E nós mesmos temos que criar o hábito de pararmos por alguns minutos, tranquilamente, lermos uma página, escutarmos uma boa música, refletirmos sobre aquilo, partilharmos com os nossos amigos, porque é uma vacina contra o desespero, é uma vacina contra a loucura. A obra de Allan Kardec é de uma beleza sem par. Se tivesse parado ali as publicações espíritas, nós já teríamos material para os próximos séculos. Mas é como se Deus quisesse nos chacoalhar de uma forma tão grande, e Ele deve ter uma razão para isso, né? Porque no Brasil vai nascer alguém como Ivone Pereira, alguém como Eurípides Barçanufo, um médium de uma grandiosidade e um homem de uma cultura, de uma bondade cristã sem par. Vão nascer pessoas como o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, o médico dos pobres, Caibar Schutel, líderes, homens de uma bondade, de uma generosidade sem par. Mas aí, como se não bastasse, Deus nos manda alguém como Chico Xavier. Mais de 500 livros publicados. Eu sou professor de Química. E houve momentos em que eu tive que parar a leitura dos livros de André Luiz e revisar os meus conhecimentos de eletromagnetismo, de teoria atômica, para poder entender o que ele estava falando ali. O Chico tem o 4º ano primário e recebia por escrita automática livros que você precisa ter uma cultura enorme para poder ler. Livros como Nos Domínios da Mediunidade, por exemplo, ou Evolução em Dois Mundos, são livros que você precisa ter uma cultura científica muito sólida para poder ler. Mas não bastasse isso, esse homem publica romances, poesias vindas dos espíritos, obras de uma beleza extraordinária, romances históricos, que você, para escrever um daqueles romances ali, você precisaria ter feito pesquisas por anos, em bibliotecas especializadas, sobre a vida de Roma, sobre a Europa, sobre a vida no tempo de Jesus. Quem já tentou escrever um livro sabe do que eu estou falando. Então, e não bastasse isso, ele nos manda, através desse homem, milhares de cartas de familiares desaparecidos aos seus parentes. A providência divina não tem falhado conosco. Ela tem nos mandado em profusão
Nós temos até hoje no Brasil um homem com 92 anos, como Divaldo Pereira Franco, um baluarte, de uma grandeza, um apóstolo do trabalho cristão, espírita cristão. Mais de 250 livros psicografados. Então é como se Deus não só quisesse nos consolar, mas quisesse nos chacoalhar e dizer: olha, acordem, os tempos são chegados. O Consolador está sobre a terra, é a doutrina espírita. Porque não existe nenhuma, e eu não conheço, se vocês conhecem, por favor, partilhem conosco, vai ser um prazer conhecer. Mas eu não conheço outra doutrina filosófica, científica e religiosa que tenha o poder da doutrina espírita para nos vacinar contra a loucura, o medo, o desespero, a tristeza. Ela é maravilhosa. Nós entendemos os nossos sofrimentos, nós entendemos os nossos processos de luta, de crescimento espiritual, nós entendemos por que estamos nesse mundo e por que nós sofremos nesse mundo. Nós entendemos como é importante valorizar todas as oportunidades. Se você tem saúde, valorize. Se você tem inteligência, valorize. Se você tem recursos materiais, use-os não só para você, mas no bem comum. Se você é capaz de explicar as coisas, ajude os outros. Se você é capaz de dividir o pão, divida o pão. A doutrina nos chama a todos a esse trabalho de fraternidade. Ajuda-te e o céu te ajudará. Nós não podemos chegar a Deus com exigências e imposições. Façamos a nossa parte. Partilhar, por exemplo, o conhecimento espírita é a coisa mais fácil hoje. Esse vídeo que você tá vendo, você coloca lá, partilhar, joga nas suas redes sociais e dezenas de pessoas poderão ter acesso. Acha que o meu não é bom o suficiente? Tem dezenas de outros, tem conferencistas, tem vídeos do Divaldo, tem vídeos do Chico Xavier, nós temos vídeos em profusão, divulgue-os. Os PDFs dos livros de Allan Kardec estão disponíveis na internet, no site da Federação Espírita Brasileira. Mande um livro, deixe um livro num banco de praça, deixe um livro no escritório. Façamos esse movimento de expansão do conhecimento espírita, porque nós estaremos vacinando a humanidade e os nossos irmãos contra o desespero, contra a loucura e contra o suicídio. É um privilégio conhecer isso tudo que nós conhecemos. É um privilégio. E nós não podemos faltar com a nossa parte. A doutrina espírita é esse consolador que Jesus havia prometido no Evangelho de São João Evangelista. Eu irei, mas eu vos enviarei um consolador, que estará convosco e permanecerá convosco. Não pode ser uma pessoa física para permanecer conosco. Tem que ser uma mensagem, uma doutrina. E nós somos abençoados no Brasil. E é a hora de nós partilharmos com os nossos irmãos do mundo todo essa beleza da doutrina espírita, do conhecimento espírita elaborado por Allan Kardec. Allan Kardec, esse homem genial, que produziu uma obra praticamente partindo do nada. Ninguém viu o que ele viu. Ninguém percebeu o que ele percebeu. Como eu disse agora de pouco, no futuro nós vamos compará-lo a Newton, a Galileu, porque ele abriu as portas da humanidade para uma parte de nós mesmos que nós ignorávamos. Mas ele abriu com lógica, com razão, com bom senso, com ciência. Ler a doutrina espírita é se vacinar, é construir dentro do nosso coração um templo de paz, uma área iluminada onde nós podemos estar em contato com Deus, com os bons espíritos,
com os nossos entes queridos. A doutrina é extremamente consoladora nesse aspecto também. Os nossos espíritos amigos estão conosco. Eu tive, na sexta-feira aqui, nós temos um grupo de estudos e uma amiga disse, se a minha filha, né, se nós estivermos todos no mundo espiritual, nós falávamos, né, dos espíritos protetores, familiares e anjos da guarda, e ela disse, se nós estivermos no mundo espiritual e a minha filha disser, mãe, eu vou reencarnar, você poderia me guiar? Ela disse, como eu recusaria isso? E aí nós ficamos pensando que nós viemos à Terra, né, reencarnamos, e muitas vezes aquelas almas queridas do nosso passado estão conosco. São eles, um pai, uma mãe, um irmão muito querido, um amigo, um professor, uma esposa. Nós não sabemos. Então, eles estão conosco, eles atravessam essa existência conosco, tentando nos proteger, nos inspirar. Allan Kardec vai nos descortinar esse mundo que está ao nosso redor. E as pessoas acham estranho isso, mas até 1800 e pouco nós ignorávamos completamente o mundo dos vírus, bactérias, fungos. Nós vivíamos no mesmo universo que eles, mas ignorávamos completamente. Não sabíamos da existência deles. O que mais que nós não sabemos? Ou vocês acham que nós já descobrimos tudo? Em 1857, Allan Kardec vai dizer, olha, encostadinho na nossa pele há um outro mundo. O mundo dos espíritos. O mundo do além. Para onde nós vamos depois que deixarmos esse corpo? E para onde nós levaremos cada aquisição que fizemos aqui? Cada virtude, cada esforço, cada sacrifício. Então, isso é extremamente consolador. Nós erramos, nós cometemos erros, nós estamos aqui para aprender. O sofrimento faz parte da nossa estrada. Mas saber isso nos vacina contra o desespero. Porque que razão tem uma pessoa para não se desesperar quando ela ignora tudo isso? E uma vez no desespero, nós estamos a um passo da loucura. Quando nós sabemos que a vida é eterna, não há mais razões para passar por cima dos outros, não há mais razão para matar ninguém, não há mais razão para tratar os outros de maneira agressiva. Nós começamos a ver que o simples fato de saber que a vida continua muda toda a lógica da nossa existência na Terra. A ética passa a ter sentido. A bondade passa a ter sentido. Por que ser bom se tudo vai terminar amanhã? É a lei da selva. Qual é o problema de matar? Qual é o problema de tirar à força aquilo que você quer? Mas, como diz Allan Kardec, né, no céu e no inferno, uma secreta intuição nos diz que não é assim, que isso não é possível. Então, alguma coisa, a doutrina nos mostra, né? Por intuição nós já sabemos, mas agora não é mais por intuição, está aí. E nos próximos vídeos nós vamos ter a oportunidade de mostrar para vocês que tudo aquilo que Allan Kardec falou, a ciência está comprovando. Há centenas de cientistas no mundo inteiro hoje trabalhando na mesma direção da doutrina espírita, confirmando aquilo tudo que Allan Kardec e os espíritos já haviam colocado na codificação. É maravilhoso. Nós não queremos converter ninguém. Se você quiser continuar sendo católico, continue. Não há problema nenhum. Protestante, mas o Espiritismo nos ajuda a entender mesmo as nossas religiões. Então é belíssimo. Porque você vai finalmente entender por que ser católico, ou ser protestante, ser cristão finalmente. Então, amigos, quer guardar a sua sanidade? Deseja manter o seu equilíbrio? Você gostaria de manter, né, a sua tranquilidade espiritual no meio desse burburinho todo que está a humanidade?
reserva um tempinho para o estudo espírita. Que seja no silêncio da sua casa, do seu quarto, que seja indo a um grupo espírita. E olha, uma ideia, nós criamos aqui no Canadá um culto do Evangelho online. São dezenas de pessoas que se reúnem usando uma plataforma, internet, para estudarmos a doutrina espírita. Então não há mais desculpas. Você pode se juntar com grupos de amigos, escolher uma plataforma, fazer por Skype, Zoom ou uma outra qualquer, e você terá a possibilidade de estudar. Você está num local isolado? Procure na internet grupos. Partilhemos esse abençoado pão de luz que é a doutrina espírita, que consola, que traz amparo, que alimenta as nossas almas, porque é muito difícil viver nesse mundo. Há muitas provas, há muitas dores, há muita loucura. Então, reservemos para nós mesmos esse antídoto contra o desespero. Partilhemos esse conhecimento. É nossa obrigação. Eu espero que essa reflexão tenha sido útil, que ela possa alimentar os seus pensamentos, a sua vontade de abrir um livro, de ir até a internet, de não perder mais tempo. Porque é melhor fazer isso antes que a dor chegue. É melhor fazer isso antes que o desespero bata à nossa porta. Porque quando acontecer, nós já teremos os instrumentos. A morte de um familiar, uma separação, um conflito no trabalho, uma briga com um amigo. E aí, a perda do nosso dinheiro, a perda de um emprego. A vida pode mudar de um dia para o outro. Tudo pode se transformar. Então, guarde já esses instrumentos, vacine-se já para que no momento necessário você tenha esses instrumentos. Então, não espere mais. Não espere mais. A doutrina espírita está disponível e com as mídias que nós temos hoje, ela está por todos os lugares. Vamos espalhá-la. Façamos disso o nosso apostolado de boa vontade e a nossa maneira de agradecer por tudo aquilo que nós recebemos. Bom, eu sempre planejo fazer um vídeo não muito longo e acabei fazendo um que já tem mais de 28, talvez vá a 30 minutos. Mas eu acho que esses vídeos se destinam a pessoas que tenham vontade de parar e refletir um pouco. Então, não é para ser um vídeo engraçadinho, cheio de piadinhas e que vai ter 5 minutos para se espalhar pela internet. Não é esse o nosso objetivo. É uma reflexão ponderada, séria, equilibrada. Fazemos o melhor que nós podemos. Mas as pessoas que se reservam esses momentos na vida significa que estão realmente procurando algo que tenha substância, que alimente a alma, que esclareça, que console. E talvez não sejam muitos, mas de qualquer forma, espalhe. Se você gostou e acha que foi útil, dê um like, se filie ao canal e partilhe nas suas redes sociais. Nos próximos vídeos nós estaremos enfocando, provavelmente vamos reservar um momento para enfocar essa relação entre a doutrina espírita e a ciência. Porque hoje, como eu disse já, há dezenas e dezenas de trabalhos científicos que estão simplesmente confirmando aquilo que nós já sabemos na doutrina espírita. É isso, meus amigos. Muita paz, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Um grande abraço a todos vocês.